Graças a Deus, queridos. Deus abençoe seu coração, sua alma, nesta hora, neste momento, no nosso culto, estudo da palavra do Senhor, esta quinta-feira. Que não vemos a hora de ter a presença dos queridos aqui conosco, juntos, louvando e bendizendo aquele que vive e reina para sempre. Gostaria de orar com você nesta hora, no nome de Jesus. Pai bendito e santo, nós queremos lhe agradecer por este dia, por sua graça, por suas misericórdias, sua bondade. E pedir ao Senhor nesta hora por cada um que nos escuta, Senhor, nos assiste neste momento. Que a boa mão do Senhor alcance cada um, que o Senhor toque em corações, que o Senhor fale conosco, Senhor. É o que eu lhe peço nesta hora, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queria compartilhar um texto que se encontra em Mateus capítulo 25, versículos 3, 4, 8 e 10, que diz assim: As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Guarde esta frase: e fechou-se a porta. Nós temos falado esses dias sobre sonho, mas não um sonho, uma fantasia, um sonho, um propósito de vida. E eu coloquei sonho da seguinte forma: a capacidade de olhar objetivamente para um ponto no futuro com fé. A capacidade de olhar objetivamente para um ponto no futuro com fé. Quando nós pensamos sonho desta maneira, sonho não é só uma ilusão, não é aquele indivíduo que senta-se na sua rede e fica a imaginar situações, mas sonho como algo objetivo, né? Algo bem definido, um ponto no nosso futuro, no futuro da nossa história, um ponto com objetividade e fé. Quando eu cheguei em São Paulo, dia 5 de dezembro de 1993, eu cheguei naquela cidade e eu tinha um objetivo. Eu projetei na minha vida um ponto, um sonho. E os dias que eu estava ali, eu trabalhava nesse sentido. E qual que era este ponto? Fazer um seminário, me preparar para o ministério. Então, sonho não é algo abstrato no sentido de falta de objetividade. Nós temos que ter objetividade. Nós vimos a história de José, e nós vamos voltar à história de José porque tem alguns detalhes importantes. O sonho, ele precisa ser proposital e não acidental. Na maioria das vezes nós somos passionais quanto à nossa vida, quanto aos projetos de vida. Às vezes fazemos aquele projeto que dizemos assim: se acontecer, ok, se não acontecer, paciência, é porque não estava escrito nas estrelas, como alguns dizem. Mas quando nós pegamos a vida de José, capítulo 36 de Gênesis 38, ele era um garoto mimado pelo seu pai. Era um garoto que conseguiu o ódio dos seus irmãos porque os entregava nas coisas erradas que faziam, os denunciava a seu pai. Isso fez com que José alcançasse ou adquirisse a antipatia dos seus irmãos. E nós sabemos que ele teve um sonho, ou dois sonhos com o mesmo significado, o que levou seus irmãos a o venderem para o Egito.
E aqui entra algo importante. José, ele foi vendido, mas Deus começou a trabalhar na vida de José, preparando ele para que ele viesse a viver aquilo que o Senhor estava reservando para ele. Capítulo 39, versículo 6 diz assim: deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Isso aqui foi o homem que comprou José dos midianitas. O homem que era alto oficial de Faraó. E agora estava José em um país estranho, em uma terra estranha, escravo. É uma cultura diferente. E ele chegou naquela casa como qualquer outro dos escravos que aquele homem já tinha comprado. Mas ali começa o processo de preparação. José, ele amadurece. José aprende a administrar. José aprende o valor que cada objeto tinha, que cada colheita tinha, que cada fruto tinha. E ele negocia de tal maneira que ele começa a chamar a atenção do seu Senhor, e os bens do seu Senhor começam a se multiplicar. E de um reles escravos, agora José passa a ser o escravo, o mordomo, o administrador. Ele torna-se administrador na casa de Potifar. E ali estava a preparação de José, para que ele se tornasse um dia governador. Ele precisou passar por este processo. E quando ele achou que estava tudo resolvido, no versículo 22 do capítulo 39, diz: e o carcereiro Mó entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. José, de mordomo, de uma carreira aparentemente próspera, como mordomo, ele é removido dali, lançado em um cárcere. Às vezes nós pensamos que alcançamos o nosso objetivo, e o Senhor diz: não, eu tenho algo melhor para você. Aí para isso nós temos que descer, e foi o que aconteceu com José. Ele agora entra em outro momento da sua vida. Ele vai aprender a administrar pessoas, temperamentos diferentes, pessoas com interesses diferentes. E agora ele está num cárcere, longe dos holofotes, longe da vista, mas concentrado em administrar aquele ambiente. Aproveitou a oportunidade que lhe foi dada, e ele aprendeu a gerir pessoas, a influenciar pessoas. John Maxwell diz que liderança essencialmente é influência. E era o que José estava fazendo ali, influenciando aqueles presos, de tal modo que ele ganha a confiança deles, de tal modo que eles ouviam o que José propunham, de maneira que o carcereiro achou segurança em confiar os presos a José. Quem sabe ele pôs eles para trabalhar, limpar o cárcere, organizar as coisas. Eu não sei o que ele fez, mas uma coisa é verdade: ele aprendeu a gerir pessoas. Pare para pensar hoje. Como você tem conduzido a sua vida? Com objetividade ou de maneira acidental? Quer alcançar algo, mas não está fazendo nada, está de braços cruzados, esperando que caia do céu, esperando que acidentalmente você tropece no teu sucesso, no teu sonho. Tome cuidado. Tome cuidado. A palavra do Senhor nos mostra, e isso proveio de Deus, não foi intencional em José, mas a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que o que está escrito foi escrito para a nossa instrução, para o nosso ensino. E o Senhor, Ele nos dá esta lição. Para quê? Para que a gente aprenda
Para quê? Para que a gente não deixe a nossa vida ao acaso. Para que nós tenhamos agendas proativas, uma vida proativa e não reativa. E ele mostra isso através da vida de José. Agora imagine, José, aquele garoto mimado, de repente chegasse na presença do faraó. Ele até o poderia ter posto como primeiro-ministro do Egito, mas será que ele teria a capacidade de gerir? Ele era um escravo, ele saiu do cárcere, agora era primeiro-ministro do Egito. Se José não tivesse capacidade de administrar as pessoas, seus inimigos, seus adversários políticos, ou você acha que todo mundo estava batendo palmas para José ali? José ocupou o espaço de muitas pessoas que nasceram no palácio, se prepararam, não é, nas melhores escolas do Egito, que era o país, era a cultura, era a potência do mundo antigo naquela época. Você acha que todo mundo bateu palma para José? Olha, vamos bater palmas para esse estrangeiro que veio aqui e tomou nosso espaço. Não. As pessoas não bateram palmas para ele. Mas uma coisa é verdade: José tinha aprendido lições de administração e de administrar pessoas. E ele faz isso. Ele faz isso. E John Maxwell vai chamar isso de líder 360. Aquele que influencia para cima, para baixo e para os lados. Os que comandam e os que estão à sua volta. E no caso do faraó que estava acima dele. Mas a lição está posta para nós aqui. O nosso tempo, ele é muito precioso para nós confiarmos ao acaso o nosso futuro. Mas nós fazemos isso. Nós deixamos o nosso futuro ao acaso. Quem sabe um dia nós tropeçaremos no nosso sucesso. Mas o que você está fazendo hoje para viver a realidade que você almeja vivê-la um dia? O que você está fazendo? Que preparação você está fazendo para que, quando chegar a oportunidade, você esteja preparado? Precisamos aprender a construir o nosso sonho hoje, para que quando a oportunidade surgir, estejamos preparados. Estejamos preparados. Não, quando acontecer, eu vou fazer. Você vai descobrir que não dá tempo. Não dá tempo. Nós podemos olhar para a vida de Moisés. Ele foi o homem que teve o maior período de preparação que eu já ouvi falar. Ele se preparou para viver o seu sonho, para viver o seu ministério durante 80 anos. 80 anos e 40 anos de aprendizado no Egito, nas ciências do Egito. Alguns estudiosos dizem que nas artes da guerra, que Moisés, ele era general do faraó. E com 40 anos, ele entendeu que tinha chegado o momento de se tornar um libertador de Israel. Mata um egípcio. Êxodo capítulo 2, verso 11. Foge da presença do faraó, vai à terra de Midian. E o Senhor trabalha mais 40 anos na vida de Moisés, ensinando a ele a conduzir ovelhas, a conhecer o deserto, a conhecer os caminhos, conhecer as fontes, conhecer
as intempéries do deserto. Até que um dia, aos seus 80 anos, Deus marca um encontro com ele. E mesmo assim ele disse: Senhor, eu ainda não estou pronto. Procure outro. Eu sou um homem pesado de línguas. Estevão diz que este pesado de línguas não era a gaguice ou a gagueira que alguns sugerem. Mas ele diz lá em Atos dos Apóstolos que Moisés, ele era um homem poderoso em palavras e também em atos, em obras. E aí é uma grande discussão sobre o que de fato significava este pesado de língua. Eu ainda fico com Estevão. Mas Moisés passou por este período. Conhecimento teórico, conhecimento prático. Tirar muita coisa do coração de Moisés. Às vezes a arrogância, às vezes a prepotência, às vezes a achar que ele era autossuficiente. Sabe de uma coisa? Para a realização do seu sonho você precisa das pessoas. Pastor Carlitos Paz diz que o ministério pastoral, ele existe não para ser servido pela igreja, mas para que esse ministério pastoral desenvolva o ministério dos irmãos. O seu ministério. O seu ministério. E Moisés aprende isso. Quando o Senhor o faz convocar a Arão para ser o seu porta-voz, e a Josué para ser o seu general, que é o terceiro personagem que entra aqui. 40 anos sendo trabalhado. 40 anos Josué foi trabalhado para se tornar o sucessor de Moisés. E a primeira aparição de Josué, lá em Êxodo, diz a palavra do Senhor: Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Sabe o que ele estava fazendo? Aprendendo. Quando os anciãos ficaram no sopé do monte, Josué sobe com Moisés. Não sei se até exatamente o ponto, mas ele sobe com Moisés. Então, mais uma lição. Aprender a ter paciência. Aprender com quem já está na jornada. Às vezes, e eu não sou exceção a essa regra, alguém diz pra gente assim: olha, Deus tem algo para a sua vida. E a gente pensa assim: olha, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. E às vezes os anos passam e nós nos frustramos. Mas, no meu caso, o Senhor estava moldando muitas questões no meu coração. Então, meu querido, futuro, seus sonhos, ele não é acidental. Poucas são as pessoas que têm esta possibilidade de viver este bom acidente. Alguém que ganhou na Loteria Federal, alguém que ganhou um grande prêmio, mas na imensa maioria das vezes isto não acontece. Aí nós voltamos ao nosso texto inicial. Quando aprendemos a construir o nosso sonho hoje, nos preparando hoje, para que quando a oportunidade surgir, estejamos preparados. Aí nós retornamos ao nosso texto inicial. O versículo 3 do capítulo 25 diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha aqui o que Jesus vai falar. Que aquele que não se preparou hoje, que não se prepara hoje, é tido por nécio, é tido por louco, é tido por insensato, falto de juízo perfeito. Aquelas 5 virgens, elas não se prepararam na hora que era necessário.
O verso 4 diz: as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Elas se prepararam. Por quê? Porque ambas não sabiam a hora em que o noivo ou o esposo viria. E quando nós lemos toda a parábola, nós vamos descobrir que ambas dormiram, as 10 dormiram. E qual foi o divisor de águas entre umas e outras, já que todas dormiram? É que 5 delas se prepararam no tempo que se chama hoje, não sabendo como seria o futuro. Elas se prepararam para o imprevisto. Elas se prepararam para demorando o noivo. E o verso 10 tem a resposta. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quem se prepara hoje vai viver os seus sonhos, os seus projetos. Porque quando a oportunidade chegar, que foi o que aconteceu aqui, alguém bradou: eis o noivo sair ao seu encontro. Mas o nosso azeite está acabou, as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Empreste-me um pouco do seu azeite. Não, vá você comprar. Você já parou para pensar nisso? De repente, você bate a sua porta, a oportunidade de toda a sua vida. E quando essa oportunidade bate, ela vem acompanhada de alguns requisitos que você precisa preencher. Aí você diz assim: olha, aguarde um pouquinho que eu vou me preparar. Aguarde um pouquinho que eu vou estudar. Aguarde um pouquinho que eu vou fazer o curso necessário. Espere um pouquinho que eu preciso ainda me preparar. Mas ao seu lado tem alguém que já está pronto. E essa pessoa diz: mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu gostaria muito que você fizesse. Eu queria muito que você trabalhasse comigo. Mas eu não disponho, eu não disponibilizo deste tempo. Vem cá, você que está pronto. Eu não te conheço, mas você preenche os requisitos que são necessários para o desempenho dessa função. E agora, você fica olhando o outro ser abençoado no seu lugar. Você fica olhando o outro viver o sonho que você sonhou. E infelizmente, em muitas oportunidades, as portas se fecharão. Não digo que a vida vai acabar, não é isso. Mas nós vamos fazer apenas para sobreviver. Apenas para sobreviver. Ou viver de outra forma, mas sem alegria. Porque o nosso coração não tem prazer, não tem paixão por aquilo que fazemos. E mais uma vez, John Maxwell diz que quem faz o que ama não trabalha. Queridos, como igreja do Senhor, você, como crente em Jesus Cristo, ou você que nos escuta a sua vida, se prepare. Mas eu não sei quando. É verdade, nós não sabemos, mas se prepare, porque um dia a oportunidade irá surgir. E talvez você vai chorar decepcionado, dizendo: olha, deixa eu me preparar. Mas não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. O Senhor hoje te adverte. O Senhor hoje me adverte. Que
Quem você quer ser amanhã? Quem você quer ser daqui 10 anos? Começa hoje. Invista na sua vida hoje. Leia bons livros hoje. Faça cursos hoje. Aprenda hoje. Porque quando chegar a oportunidade, você vai estar preparado. Como alguém disse, eu nasci preparado. Ninguém nasce preparado. Mas nós nos preparamos. E quem sai na frente, como costuma dizer pastor Carlitos Paz, quem sai na frente governa. Quem sai na frente governa. Este é um paradigma que nós precisamos remover da nossa vida, porque é herança da nossa cultura. Deixar o dia de amanhã ao acaso, acidentalmente. Não. Nós temos que ser propositais. Nós temos que ser proativos. Eu preciso saber para que direção eu estou caminhando. E se esta direção me conduz a viver o meu sonho, o propósito da minha vida. O propósito da igreja é ganhar vidas para Cristo. Quem sabe você tem passado uma vida dentro da igreja como um consumidor do Evangelho, achando o culto não agradável a você, como se você estivesse em um restaurante degustando uma comida que por não ter sido do seu agrado, então você reclama. Se prepare, nos preparemos, vamos viver, vamos ler a palavra, vamos ler bons livros, vamos assistir palestras. Hoje está aí a internet à minha e à sua disposição. Enriqueça-se, porque de novo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que o bom homem tira boas coisas do tesouro, do bom tesouro do seu coração. E se seu tesouro for apenas algumas moedas de R$1, outras de 25 centavos, outras de 50 centavos, o que você vai tirar dele? O Senhor nos chama para despertarmos, para investirmos, para nos prepararmos, para chegarmos no melhor que Ele tem preparado para a nossa vida. E eu creio nisto, que os melhores anos da minha vida eu ainda vou viver, que os melhores anos da sua vida ainda estão por vir, que os melhores anos da história da Igreja Betânia no Maranhão, em Morros, o Senhor está preparando. Agora uma coisa eu digo para você: venha, vamos caminhar, vamos trilhar, vamos nos preparar, porque eu estou fazendo isso. E você está comigo? Deus te abençoe. Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo que nos convence contra as nossas próprias convicções, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos a romper com paradigmas da nossa vida, ajude-nos a romper com essa cultura nostálgica, essa cultura que deixa tudo ao sabor do acaso, essa passionalidade que não nos faz ser objetivos, perspicazes, Senhor, naquilo que queremos alcançar. Dizemos, se for o nosso destino, mas o destino não é algo que acontece, é algo que se constrói. Ajude-nos, Espírito Santo, a compreender isto, para não jogarmos fora o que o Senhor tem nos dado de tão precioso, que é o tempo, que é a vida, pois todos nós estamos caminhando para o final da nossa existência, e infelizmente muitos de nós
vivendo vidas irrelevantes, vidas que não deixarão um legado para a geração que nos sucederá. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que o Espírito Santo abençoe o seu coração e você entenda: viva uma vida proposital. Isto é viver com sabedoria. Deus te abençoe. Vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, sabe, divulgue, fale para um colega, um amigo, um vizinho, peça para ele se inscrever lá, e assim você vai estar nos ajudando de maneira que nós possamos alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Deus te abençoe, no nome de Jesus.